Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Nossa, você não sabe a pauleira que eu tive aqui hoje. Meu mouse não está funcionando e eu fui tentar arrumar, desativei o touchpad. Ou seja, não tinha como mexer na máquina. Vou te contar, viu? Ai, ai. Quero falar com vocês o seguinte. Como é que nós vamos combinar das atividades do Valendo Nota? Atividades desta sala. Os 1.500 pontos. Alô, vocês me ouviram ou não? Agora sim. Então, o que nós vamos combinar sobre a nossa... as notas. As notas de 1.500 pontos que eu dou para vocês de acordo com o que nós fazemos. Isso foi uma pergunta, professor? Sim. Como assim que nós vamos fazer? Entendi. Eu tenho que fazer algumas atividades, não tenho? Com vocês para poder justificar esses pontos. São Sim. duas unidades, unidade 3 e unidade 4. Uhum. E tem as questões do livro. Então, as questões da último slide que eu passei para vocês tinham 6 questões, não tinham? Tinha. Então, aquilo ali vocês podem responder, já vale 500 pontos. Aquilo ali era unidade? Acho que é 3.1. 3.1, tá. São 3 questões, livro, né? são 3 questões do
como é que chama? Do livro, Do livro? 3 do diagnóstico e 3 do aprendizado, do AVA. Tá. Ok, por favor. São 9. Lembrando que sou trabalhador desde os 5 a 18. Eu já abri aqui para nós. É só a questão e a letra a resposta, hein? Tá bom. Vai fazer de qual mais aula? 3.1 e qual? Então, se você já quer... Da unidade inteira? 3.1, 3.2, 3.3? Pode ser. Porque, na verdade... Aí dá Tá vendo? 1.500, né? Se você juntar as três. Não entendi, desculpa. Se juntar as três aulas, 3.1, 3.2, 3.3, dá 1.500. 500 de cada uma. Pode ser. Então, é para fazer as questões do livro, a avaliação da aula e da diagnóstica. Então, são 9 questões por aula. Isso. Beleza. Quer dizer, eu não quero pegar vocês em volume, eu quero persuadir vocês a ter que abrir o AVA. Que eu sei que tem que a maioria aqui dessa turma, inclusive, é uma das melhores turmas que eu tenho, vocês são muito ativos, né? Vocês entram no AVA, vocês fazem o exercício, vocês estão presentes na aula. Mas em outras turmas, as pessoas realmente não fazem isso. E aí, o que que eu fico pegando no pé, né? Para que a pessoa abra o AVA, se não é pelo interesse próprio, que seja pela uma forma de persuadir, né? E aí você coloca lá. Se possível for, no próprio grupo, pô, em nome de fulano, 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 ou faz um grupo só, ou manda só. Sei lá. Vai ficar um monte de coisa, sabe? Ficar um... Então, também queria pensar alguma coisa que fosse fácil de operacionalizar. Também eu posso usar assim um critério que nós fazemos um debate hoje, e esse debate, essa discussão, fica sendo algo participativo, então fica valendo. Então eu até coloquei na descrição da aula de hoje exercícios e debates, para necessariamente não ficar 3, 6, 9, são 27 questões para vocês responderem. Aí você vai querer responder que nem um louco, uma atrás da outra e... Então, assim, vamos pegar só essas duas, essa primeira aí, que já vale os 500, que eu já vou dar essas notas essa semana, que já estão me cobrando, para não deixar para o final do módulo, do bimestre, tudo acumulado, entenderam? Aqui está a Sim, pronto, resposta. entendi. Deixa eu liberar essas imagens do slide para vocês, que eu estou achando que vocês estavam vendo, mas não, né? Admitir o José. Tá vendo o slide? Não. Agora acho que tá entrando, peraí. Ainda não. Não? Pra mim, não. Não, Tá, deixa eu repetir o processo. agora chegou. Chegou? Para mim, sim. Bom, isso aqui nada mais é do que da aula anterior, tá? Então, vocês têm gravado isso. Tem os slides e tem as perguntas com as respostas. Lembram disso? Que a gente fez
eu expliquei as respostas, tem aqui as alternativas. Deixa eu admitir a Gisele. Pronto. Opa. Acho que agora foi. Vê aí. Agora foi. Foi? Ai, ai. Como é que um rato faz tanta falta, né? Mas é isso aí. Então, aqui tá as questões as 3 questões que são do livro, do 3.1. Acabou, matou esse assunto. E as subsequentes, as de aprendizagem, né? As diagnósticas, depois a aprendizagem. Estão aqui. Do 3.1 está mastigado aí na... Então, aqueles que já entraram, tudo bem, mas os que não entraram, por favor, aproveita o momento e entra. Porque nada, não adianta você ter ponto comigo e não ter ponto no AVA. Você sabe que depois a coisa lá vai pegar. Então, não adianta nada. Pra vocês terem ideia, hoje eu já fiz tanta cagada que eu não sei nem por onde eu enumero, viu? A última, eu esqueci minha carteira na casa do meu paciente, lá na Cantareira. Eu vou terminar a Eita, aula e vou professor. lá buscar a carteira com documento, documento do carro, identidade, dinheiro, cartão de banco. Aí para ir no posto de gasolina para abastecer, cadê o dinheiro para pagar? Aí não queriam deixar eu sair do posto. Aí queria que eu deixasse meu celular de garantia. Não acredito. Aí a mulher lá falou que ela mora aqui na Moca também, é perto. Ela falou assim: não, eu vou assinar uma nota no meu nome e o senhor vem me pagar amanhã, senão eu vou pagar no meu bolso. Eu falei: não, tudo bem. Porque eles fecham 7 horas, não adianta eu voltar lá mais tarde. Eu falei: ai, caraca. Como é que tá a questão de coronavírus aí na vida de vocês? Graças a Deus com saúde. Nenhuma pessoa conhecida, nenhum familiar, graças a Deus. Ótimo. Isso é bom, né? Que a gente só fica pensando nos que... Chegou mais alguém? Não? Então tá. Estão vendo essa imagem, não? Da web aula? Alguém tem um computador melhor que a gente, vocês viram? Daí ele sempre tem logo, rapaz. Então, todos estão vendo a imagem? Sim. Sim. Então, aqui é a unidade 3.2. Na verdade, eu percebi que nós já falamos sobre ela, inclusive, né? Em uma outra ocasião lá atrás. Então, eu vou repassar rapidamente para a gente já ir para o outro, para a gente usar o nosso tempo lá na frente, na unidade 4. Então, porque nós acabamos nos adiantando com a matéria. E depois eu tive que voltar.
A Silvia avisando que ela está com problema no computador dela. Então, dá para a gente fazer bastante coisas. Só comentando rapidamente sobre o Covid, os números aumentaram, as pessoas estão, muitas infectadas, não vão saber. Graças a Deus, tem muita gente com sintomas leves, tem muita gente UTI pesada, tem gente que, é óbvio, vai ter óbitos, etc. Mas é assim, mantenha a higiene mental, cuidem da saúde, pense positivo e tomem os devidos cuidados. Eu assisti um curso hoje, que é o do Ministério, já estou na última etapa, eu já consegui um diploma, agora tenho o diploma da atenção primária, da UTI. Então, eu estava assistindo a aula, os questionários, e o que eles mais pegam é isso, a importância da pessoa de saúde se cuidar. A maioria dos contágios são por nosso descuido, né? Então, chegou em casa, tira o sapato, deixa na porta, vai lavar a mão, toca nas pessoas, lembra na maçaneta, no interruptor que você tocou em algum lugar, tem um paninho, um spray para colocar alguma coisa. Não é ficar maníaco, não. É uma forma de prevenir. É uma forma de você conseguir se cuidar e proteger as pessoas que você ama. Quem tem mais acesso à rua tem que ter mais cuidado quando entra para casa. Acabou. Se eu atendo o paciente, se eu vou ao hospital, eu tiro toda a roupa, já ponho no saco, lavo separado e assim vai. Né? É um cuidado, né? Se eu vou no paciente e depois eu vou no próximo paciente, esse próximo paciente é muito debilitado, eu passo em casa, troco de roupa e vou no outro paciente. Por que eu troco de roupa? Porque não adianta você ter só o avental, né? A calça, a camiseta. Comprei Propé, agora estou usando Propé, não estou usando minhas meias. Descarto o Propé. Estou usando luva, descarto a luva. E se eu pegar é porque tive que pegar, não é porque foi um vacilo, né? E com isso tudo a gente pode pegar. Mas é isso. Eu depois vou querer pegar esse material, inclusive, e ver se eu consigo passar para vocês. Vocês podem estudar ou ler sobre ele. Aqui nós estamos falando, já conhecemos as doenças e os riscos, os distúrbios da incapacidade dos profissionais para suas funções, inclusive a nossa, né? A perda de auditiva, nós falamos sobre isso, não foi? Induzida pelo ruído relacionado ao trabalho. Falamos isso em alguma outra aula? Semana passada. Fala, professor. Semana passada. Não, na semana passada a gente falou 3.1, nós falamos sobre isso também, 3.2. Então, ótimo. Eu acho que o assunto ele é bem integrado. Hã? Esse assunto da 3.1 e 3.2 é quase a mesma coisa. Isso, eu fiz exatamente. Já é bem integrado. As duas falam de doenças incapacitantes. Isso. E aí o problema da perda auditiva ser bilateral, quanto instalada pode ser irreversível. Relacionado ao trabalho, eu já comentei sobre o uso muito frequente de fone de ouvido. Tome muito cuidado. Ficar muito perto de caixa de som quando for em algum show, alguma coisa. Não usar nenhum objeto dentro do ouvido. Até cotonete, toma cuidado. Os médicos recomendam não usar cotonete. E grampo, tampinha de caneta, palito de dente, né? Evita. Tomou banho, entrou água, vira a cabeça de lado e tenta tirar essa água.
Aí nós temos aqui a perda auditiva que raramente provoca perdas profundas quando ultrapassa 40 decibéis e na frequência baixa. Nas altas tem esse número, né, 40 decibéis nas frequências baixas e nas altas 75 decibéis. Quem tem um pancadão na porta de casa deve saber o que eu estou falando. Quem tem uma praça, um bar ou alguma coisa. Ou tem essas pessoas que pegam o seu carro, colocam um monte de caixa de som na parte traseira do carro e, e vai na porta das pessoas ficar perturbando, né? Infelizmente, isso tem e tem muito. Essas pessoas, elas acham que não incomodam muito, né? Porque ah, e você acaba tendo essa dificuldade para explicar para essas pessoas o mal que eles estão fazendo para eles e para nós, né? Então, aqui as outras frequências que já foram. Que a perda auditiva é a partir desses número de frequências de Hertz, né? 6.000 Hz, 4.000 Hz ou 3.000 Hz, progredindo lentamente e variando as frequências. 8.000, 2.000, 1.500 e 250. Então, Professor, oi, a Day pediu para você aceitar ela. A Dayana pediu para você aceitar ela, por favor. ela é legal? Ela é. É? Tá, então fala. Quando tiver aula presencial, levar alguma coisa para comer. É, filha, sabe que eu como aqui durante as aulas? Antes de começar a aula, eu cheguei em cima da hora com essa confusão toda. Banana. Jamais ia comer uma banana na sala de aula sem ter que escovar os dentes correndo, né? Verdade. É, e finalmente, aquela doença que intolerância a sons muito intensos, perda da capacidade de reconhecer palavras, zumbidos e déficits auditivos. Pode prejudicar, inclusive, o processo de comunicação. Nos casos de AVC, AVE, que nós pegamos também, né, vocês sabem o que é comunicação. Comunicação não é só verbal. E comunicação é você se entender e se fazer entendido, né? Ou entender o outro e se fazer entender. E zumbido é uma doença muito difícil, viu? Muitas pessoas têm essa patologia, difícil tratar, incomoda muito. E aqui também, por não haver mais progressão da doença auditiva por causa dos ruídos, né? Ah, Professor, ficou mudo. Isso mesmo, ficou mudo.
Acho que o professor se mandou. A internet dele deve ter caído. Coitado, o dia hoje não tá fácil para ele não, hein, gente? Real. Eu desistia de dar aula. Ia dormir um pouquinho, sério. Tadinho. Né? Tá que tá, viu? Nossa. Chegou, professor? Puta que pariu. Olha, ainda bem que eu tava falando mal. Rapaz! Eu falei a verdade, o dia hoje para ele não tá fácil não. Misericórdia, a aula começa quase 7h30. Eu podia estar matando, eu podia estar... Coitado. Eu tô tentando dar aula. Quase 7h30 não, começou 7h33, vamos ser reais. Porra, essa. Não tem nada de quase, não. Então tá, gente. A DOT é o que nós pegamos muitos pacientes assim, quem tem vivência com isso sabe. É um paciente que às vezes sabota o próprio tratamento e às vezes a própria empresa que ele trabalha não dá o período necessário para a cura. Porque 10 sessões é 10 sessões. Se vai ter mais 10, aí já é outros 500. Voltando aqui, são caracterizadas as ocorrências de vários sintomas isolados ou associados que aparecem lentamente, em especial em membros superiores. Tá? Por que lentamente? Porque não é um quadro agudo, né? É um distúrbio ósseo-muscular. Você teve uma condução, uma queda, um acidente, aí é um quadro agudo diferenciado, é diferente a coisa. Mas esse vai se instalando aos poucos, porque o agente causal vai permanecendo, né? O exemplo clássico, a gente fala, por exemplo, o uso do mouse ou do touchpad, ou o notebook baixo, ou a cadeira alta, ou a posição que você está deitado aí no sofá ou na cama, com o aparelho celular na mão, aí apanhando, todo torto. Engloba quadros clínicos do sistema musculoesquelético, aí vamos ver o que nós diríamos. Tendinites, tendinovites, sinovites, compressões de nervos periféricos. As características é dor, paresia, sensação de peso e fadiga. Essa sensação de peso é muito comum, e a fadiga também. A sensação de peso é, às vezes, quando tem uma compressão, né? Vascular ou neural. O nosso objetivo, a forma de prevenção, é reduzir os fatores de risco. Adequação do posto de trabalho, controle sobre a organização do trabalho. Então, eu vou ter que fazer todos vocês aí ficar numa postura adequada, né? Se está na cama, deveriam estar na cozinha ou na sala, onde tinha uma mesa, alguma coisa para dar uma postura um pouco melhor. Isso é o que faríamos se tivéssemos numa empresa. Tudo bem? Hello? Tudo bem, professor. Vamos Tudo falando, bem. vamos pensar que eu caí de novo. Oxente. Tá bom. Dor lombar é elevada a frequência de morbidade e incapacidade. Ainda comentei, né, que é uma das principais causas de afastamento. O impacto social e econômico na sociedade, o risco ocupacional, tantos fatores, esforços dinâmicos, já falamos, deslocamento, transporte de carga, quanto esforços estáticos. Imagina aquela pessoa que fica parada na mesma posição muito tempo, né? Isso também é uma carga. Posturas incômodas e restrição de movimento. Também, às vezes, te coloca para trabalhar num lugar que você não tem, né? Tanta mobilidade, a cadeira é justinha, você tem uma restrição. Por exemplo, quem viaja de avião e é muito alto, tem dificuldade com comprimento nas pernas. Também de carro ou de ônibus, vocês vão ver isso. Eu sempre, meu problema é duro, viu? Pra vocês terem ideia, tem paciente meu, quando faz uma viagem longa, o cara veio do Japão,
fez escala nos Estados Unidos, desceu em Cumbica e foi direto para o meu consultório. Falou, Xuxa, dá um jeito que eu preciso andar, porque eu travei, assim, do jeito que tá, né? O cara tem 1,90, quase super forte, né? Um executivo e tal, faz esporte, e aí é mais comum do que a gente imagina isso. Sem contar a questão da pressão, né? Do avião, membros inchados, ele usa a meia de compressão, o executivo com uma meia preta de compressão, tá? Parece que não, mas tem. E a questão da dor. É muito... Eu só abri um parênteses aqui. A dificuldade de você mensurar a dor da pessoa e acreditar naquela dor. Então, você faz aquele papel do advogado do diabo, sabe? Você acredita, mas desconfiando. Você tem que ser o melhor amigo do teu paciente, mas ele não pode saber que você duvida de tudo que ele está te falando. Então, as palavras dele têm que ser iguais ao que o corpo dele demonstra. Isso vocês vão pegar com a vivência, com a prática. Mas, por exemplo, observe muito a face, né? Quando você está com dor ou medo da dor, você faz expressões de dor. Mas a pessoa fala, você está com dor? Muita, demais, nossa, insuportável. Fala, nossa, você fala com essa calma, assim, né? Curioso, né? E às vezes você vai apertar um local que dói, você sabe aonde é mais ou menos, mas você vai num lugar distante, sem a pessoa perceber. Você fala, dói aqui? Nossa, dói muito, mas pô, mas eu estou em outro lugar, nem cheguei ainda. Ah, mas aí você vai pegando no pulo, mas faça sempre isso. A associação das palavras com o corpo. Você vai, né, aprendendo a observar. Aqui é um pouco sobre as doenças pulmonares, a pneumoconiose, já questão de prova, inclusive. Um pulmão sadio, um pulmão com silicose. Aí entra perto da história do coronavírus, né? As fibroses, a dificuldade de você respirar. Foi legal porque eu já estou voltando a entender um pouco de gasometria, de ventilação mecânica. Vão se preparando, hein? Quando vocês estagiarem, vocês vão com certeza ter pacientes de coronavírus. Porque é uma doença que ela não vai acabar na quarentena. Ela vai perdurar por muitos anos. E vai ter menos casos, vai ter outras epidemias, vai diminuir, vai ter uma época como teve a dengue, como teve o sarampo, essas coisas. Então, vocês vão ter que trabalhar, acredito eu. É bom que vocês vão estudando, já vai lendo tudo, se vocês puderem, sobre isso, porque quando chegar lá, vocês são aquele pessoal que vai estar formado em a ventilação mecânica, é do fisioterapeuta, né? O médico em tudo. Professor, Oi. tem um paciente lá na clínica que ele é de coronavírus já, ele faz respiratória. Ele ficou 19 dias internado, 5 na UTI, e agora ele faz fisiorrespiratória. Ele saiu do hospital em meados de abril, né? E, nossa, como realmente ataca os pulmões. Ele fala, professor, tipo, umas 5 palavras e ele já, tipo, tá muito ofegante, já respira muito fundo, tosse bastante ainda. Fica bem comprometido mesmo depois. Então, tem que tomar cuidado, porque nós sabemos até quando a morbidade dele, né? Porque deve ter outras doenças de base, e se elas não tiverem estabilizadas, fica complicado. Se for um diabético, um cardiovascular, não tiver com a pressão bem cuidada. Tem alguém chegando aí, não? Oi? Se alguém chegar aí, vocês me avisam. Tá. Então, e tomar cuidado para vocês também, o paciente. É difícil, mas não quer dizer que ele não volta a ter o problema de novo, né? Sim, sim. Então, e a intubação,
ela agride muito, e a ventilação mecânica, ela deixa o seu pulmão fraco, porque ela fez um trabalho e você teve que brigar com isso. E aí as pessoas acabam indo para casa e aquela coisa, né? É condicionamento físico. Se eu ficar sentado em casa, minhas pernas ficam fracas. Se eu for para casa e eu tenho que fazer uns exercícios respiratórios e atuar, estar em pé, para que a caixa, né? Você ficar só deitado, a parte posterior das suas costas não vai ter amplitude, não vai ter complacência, não vai crescer, não vai estender, o pulmão não vai usar. Você fica sentado, a parte basal também não tem essa capacidade, então você tem que fazer alguns exercícios, fazer exercícios respiratórios para fortalecer e aumentar a amplitude, não é isso, Nicole? Os objetivos? É fortalecimento e Sim, aumentar a amplitude. sim. E aí você não sabe o que o cara come, se ele fuma, se tem fumaça, onde ele dorme, se ele, entendeu? Então é um tanto quanto complicado. Fizeram com ele, ele não faz uso nem de cigarro e nem de bebida, e ele também não tem nenhuma doença de base. Ele, inclusive, é novo, ele tem, se eu não me engano, acho que é 50 ou 51 anos. Mas ele não tem nenhuma doença de base e também não faz uso nem de cigarro e nem de bebida alcoólica. E o peso dele? Ele é magro, ele é bem alto e magro. Tá. As pessoas muito altas têm uma característica daquela cifose, né? O pulmão meio para dentro, assim, meio... porque é muito alto. E não tem aquela, como é que dizemos? Sabe o movimento quando você se espreguiça? Você deveria fazer isso para crescer, né? Estender. Então, um dos exercícios respiratórios, não sei se vocês também trabalham isso, é tentar tocar o teto, né? Para abrir um pouco isso, essa amplitude. Mas é isso, porque você faz só no exercício, você não sabe o comportamento da pessoa do resto do dia. Você ficar nesse frio, todo enroladinho nas cobertas, em posição fetal, não adiantou nada você trabalhar 1 hora com ele, entendeu? Daí que nós temos que transferir a responsabilidade para o paciente do tratamento dele. Cadê minha máscara? Meu Deus. Juliana, ninguém sai. Minha máscara. Eu já estou com medo de mim mesmo. Eu tenho medo de pegar, deu. Se eu tiver ruim passar para mim, eu estou lascado. Transtornos mentais. Alguém está ansioso aí? Ou com alto grau de irritabilidade? Ou ficando com muito medo do que vai acontecer no futuro? Tudo isso são cuidados, porque nós podemos ter transtornos mentais. Comportamentais são a terceira causa de concessão de auxílio-doença acidentais. Então, se o seu professor se afastar, é porque ele pirou por tua causa, aluno querido. É uma doença psicológica associada ao comprometimento funcional. Qual que é a diferença, né? O psiquiatra trata da função do cérebro, já falamos sobre isso. O psicólogo trata da relação com as emoções, com a sintomatologia, como você lidar com isso, né? Então, uma pessoa que tem convulsões tem que tomar um remédio do neurologista, porque o cérebro não funciona direito. Se essa pessoa não dorme, ela é hiperativa, ela é nervosa, muito agressiva, o psiquiatra vai dar uma medicação para que vai dosar o funcionamento desse cérebro, referente ao comportamento dele. O psicólogo vai conversar com ele para tentar achar o gatilho, como ele lida com esse problema que ele está vivendo hoje. As pessoas se afastam, ele tem que tomar remédio, se ele está feliz, se ele quer continuar o tratamento. Então, vocês entenderam qual que é a diferença do psiquiatra, o psicólogo e o neurologista, né? Isso é muito importante para você não achar que é tudo igual. Não é tudo igual.
Lembrando que o resultado da comprometimento funcional é biológico, social, psicológico, genética, física ou química. Nós temos os sintomas de todos nós, seres humanos, labilidade de humor, ou seja, humor que fica mudando, né? Fadiga, irritabilidade, cansaço por esgotamento, isolamento, distúrbio do sono, ansiedade, pesadelos com o trabalho, sono, ansiedade, né, já falei, descontrole emocional, agressividade, tristeza, alcoolismo e absenteísmo. Então, cuidado. Isso acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos. Muitos países têm casos terríveis de alcoolismo, né? Mas terríveis mesmo. As medidas de prevenção são melhorias na organização do trabalho, com a adoção de metas realistas, avanço no sistema de avaliação e na comunicação e na relação interpessoal. Organização do trabalho. O que eu faço primeiro? Se eu tenho que carregar uma caixa de 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos ou 100 quilos? Se eu vou ter que percorrer uma distância de 5 metros, 10 metros, 20 metros? Quantas caixas eu tenho que levar? O que meu chefe quer de mim? Então é melhor ter um carrinho, é melhor fazer caixas menores, é melhor pôr mais um funcionário, organizar isso tudo, esse processo. As metas têm que ser realistas, né? Não adianta você falar para o gerente de banco que eu quero que ele venda 50 seguros em 2 horas. Não vai cumprir. Mas vai ficar essa pressão psicológica, né? O sistema de avaliação e comunicação nessa relação interpessoal. Ver se como a pessoa está sendo avaliada, como ela tem a comunicação com o seu chefe, com a pessoa que o avalia, e essa relação interpessoal. Essa unidade é bem pequenininha mesmo, nós já falamos sobre ela e vamos... Vamos combinar o seguinte, eu até estava escrevendo aqui, parei para voltar para dar atenção para vocês, porque tinha caído a internet. Então, só a sessão 3.1, essas perguntas, tá legal? 3, 6, 9 perguntas da sessão ponto 1, fica sendo os 500 pontos. Aí vamos ver a 3.2, não vamos deixar ela quieta, já que ela é tão parecida com a outra, vai ser repetitiva. Então, na 3.3 ou na 4, a gente vê o que a gente faz aí, né, que eu dei uma atividade valendo já os 1000 direto. Tá bom. Aí é para te mandar, então, lá no grupo. Isso. Às vezes... Tá bom. Manda só essa, que é a 3.1, as 3, 3 e 3, e acabou. Tá. Já tem os 500, depois eu vejo conforme. Aí vou lançar outra com presença no debate, e a outra eu pego uma só dessas que seja um outro tema, para não ficar a mesma coisa, falando a mesma coisa, dia após dia, né? E, finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, falaremos daquilo que nós gostamos. Estratégias e ações para prevenção na saúde do trabalhador. Eu vou dizer para vocês que eu fiz uma pós-graduação em saúde coletiva. Eu dou aula de atenção primária, secundária, terciária, fiz a fisiologia do exercício também no INCOR, tem todas as terapias manuais como especialização, fora as de educação física, de personal training, lazer e trabalho, etc. A saúde coletiva, a saúde pública, SUS, atenção primária,
ela está tão inserida em todos os processos que vocês veem isso até em partes privadas, né, particulares, de empresas. Porque, veja bem, a prevenção de saúde não é só no SUS, a prevenção de doenças, é a prevenção de acidentes que a gente tem em casa, a prevenção agora de contágio, as pessoas saírem ou não saírem na rua, se usar máscara ou lavar a mão. Isso é prevenção e promoção de saúde. Então, para vocês verem na prática, aquilo que nós já vivemos repetindo aí algumas matérias, o quanto isso é atuante, né, verdadeiro. Então, conhecer estratégias de prevenção utilizadas nos programas de prevenção e controle de acidentes, Larry Dart, algias de coluna. Eu até fiz vários slides e acabei nessa confusão do mouse aí, não conseguindo achá-los nesse momento, sobre algumas regrinhas de acidente de trabalho, né, aquelas, um monte de leizinhas, né? Mas eu vou querer usar mais, assim, o nosso tempo e o nosso interesse naquilo que nós, fisioterapeutas, temos atuações mais marcantes. Depois a gente faz tipo um questionário ou alguma coisa para prepará-los para a prova. Então vocês vão passar até pela. Não quer dizer que vocês não têm que responder o 3.2, as atividades do caderno, do livro e diagnóstico e aprendizagem. Porque senão vocês vão ficar defasados no conhecimento, na pontuação e na prova que vai ser do sistema, pode cair uma daquelas perguntas. Então, é importante. Na próxima aula, eu vou passar todas aquelas perguntas já com as respostas e a gente discute elas, já fechando a unidade. Os acidentes de trabalho podem ser classificados como graves, que levam a mutilações ou ainda comete menores de 18 anos. Então, qualquer menor de 18 anos é grave e qualquer mutilação também. Pode ser fatais, isso pode levar à morte do trabalhador. Alguns exemplos muito reais e não tão raros é acidente de trabalho com eletricistas que recebem altas cargas de energia no trabalho e podem vir a morrer, principalmente esses que fazem torres, alta voltagem, embora também os serviços domésticos ou industrializados, ou empresa que o cara vai trabalhar numa máquina e ele tem uma descarga muito forte. Eu atendi um paciente que ele não morreu, mas ele ficou com umas alterações, né, neurológicas significativas. E o outro trabalhador que também, acho que um pouco menos a escala, mas ainda é muito alta, e acredito eu que não é divulgado por, sei lá, não vou dizer que é interesse, se é dinheiro, se o pessoal consegue esconder, mas é na construção civil, né? Ainda tem muita gente que cai das alturas por aí nos prédios da vida e a gente encontra alguns pacientes aí em cadeira de roda por queda ou que desmoronou alguma coisa, né? Vocês tiveram isso aí no metrô recentemente, alguns anos atrás, desabamentos, onde pode ter acidentes graves, inclusive os bombeiros que vão socorrê-los. Mutilações, esmagamentos, amputações, queimaduras é outra coisa que acontece muito, politraumas, perda de consciência que resulta em incapacidade temporária ou permanente.
As estratégias para a prevenção de risco na empresa, nós temos identificar os riscos do processo de trabalho. Voltou? Todos aí? A Silva quer entrar, a Sim. Silva quer sair, a Silva Sim. quer entrar, a Silva quer sair. Então, assim, a gente estuda, por exemplo, o sistema digestório, que começa na boca e termina no ânus, não é isso? É um processo. Você come o alimento, você põe na sua saliva, já altera quimicamente, né, as suas papilas, se é salgado, se é doce, para onde vai, como é que vai dar as respostas bioquímicas na sua sensação de agradável ou não agradável. Aí você mastiga, aí você engole, aí isso vai passar pela barreira entre a sua garganta e o seu estômago. Você tem a válvula, a cárdide. Aí seu estômago vai soltar uma série de líquidos digestórios para poder processar isso. Vai ter uma acidez alta. Se você tiver um refluxo, isso vai voltar, vai ser muito desagradável. Se isso correr tudo dentro da normalidade, você for uma alimentação de fácil processamento, a digestão vai ser boa. Se você comer uma feijoada ou alguma coisa estragada, a digestão vai ser ruim. Se for uma carne, principalmente, vai ser mais lenta, o processo é diferente. Aí você tem que engolir, você vai ter que fazer vai para o intestino. Intestino, porque você já absorveu todos os nutrientes daquele alimento, e no intestino ele vai percorrer um caminho onde ele vai depois que ele absorveu o que ele tem que absorver, que passa nas barreiras, o que ficou no intestino vai ser excretado para fora em forma de fezes e tudo mais. Às vezes, nesse processo bioquímico, você pode estar excretando coisas, nutrientes importantes para a sua saúde. Então, isso é um exemplo de processo. Uma empresa é mais ou menos isso. Se a empresa faz papel, ela vai ter que pegar madeira, essa madeira vai ter que ser processada, vai virar uma cola, vai passar naquele maquinário, até virar um papel e tudo mais. E nesse processo todo é onde acontece as diversas dificuldades dos acidentes, onde tudo pode acontecer. O processo de trabalho, normalmente, é onde se ganha ou se perde dinheiro numa empresa. É a elaboração do mapa de riscos. Poxa, se eu estou num processo, por exemplo, vamos pensar no estômago, onde tem uma puta de uma acidez, se uma pessoa, um ser, algo fosse entrar no estômago, ia ter que ter paramentado, né? A pessoa que entra numa câmara frigorífica, ela tem que estar paramentado para pegar a carne lá dentro, que é baixas temperaturas, né? Então, esse mapa de riscos, você sabe que no todo o processo tem momentos que tem mais risco, tem momentos que tem menos risco. A criação do plano de trabalho, o cronograma preventivo, vigilância e monitoramento frequentes das condições de trabalho e do ambiente, reuniões para discutir as situações de risco e o acompanhamento de medidas preventivas, divulgação de informações sobre segurança e saúde do trabalho, e realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a chamada CIPAT, que toda empresa faz normalmente. Parece que são coisas separadas e, ao mesmo tempo, todas elas estão envolvidas, né? E você tem que fazer isso de uma forma, entender, porque nós temos que fazer o papel do advogado-diabo. A empresa tem que fazer o papel dela e o trabalhador tem que fazer o papel dele. Quando der uma macaca, ou seja, um acidente, e você vai tratar o trabalhador ou vai orientar preventivamente que não aconteça,
Você tem que cercar de todas as formas. Então, você tem que criar algo, vigiar para ver se está certo, reunir para ensinar as pessoas a usar, divulgar como que se usa aquele material e, de vez em quando, fazer uma semaninha, uma reunião, né? A Nicole adora fazer semana da fisioterapia, vai ser a pessoa que vai organizar a próxima. Já... Socorro. Eu gosto. Ninguém me contou isso, não. Se preocupa não que a próxima vai ser online. Verdade. A turma do 8º, eu falo isso com eles querem morrer. Nunca mais. Ai, ai. Eu se organizar, só Jesus na causa. Ano passado a gente sofreu. Porque vocês tinham uma expectativa, criou um processo, chegou na hora lá, o material, a verba, tudo, deram para trás, né? E aí? Como é que você... Ainda valia a nota para completar. Então, para a eficácia de um programa de prevenção e controle da LER, ou da DORT, você deve realizar análise das atividades de trabalho. Óbvio, né? Eu tenho que ver o que a pessoa faz para poder prevenir. Se ele abaixa levando, carregando um peso, eu vou ter que prevenir falando para ele que fletir o joelho, né? Usar alguma coisa que facilite esse movimento, algo que mantenha os braços mais fletidos, mais flexionados, que ele tenha, vai levantar um determinado peso de uma altura para outra altura. Tenta você amarrar o cadarço sem fletir seus joelhos. Não dá. Se você sentar e cruzar as pernas, você vai amarrar o cadarço com mais facilidade. Ou se você tiver um degrau, você pôr o pé no degrau e fletir um pouco a coluna, você vai amarrar esse mesmo cadarço de uma forma mais eficiente. Eu não tive que sentar e, ao mesmo tempo, foi mais saudável. Isso é uma análise de um movimento. É feita por meio de análise ergonômica, é o que eu quis dizer. Então, você parte do ruim e vai para o ideal e tenta achar o possível. Porque nem sempre o ideal é possível no trabalho, né? O ideal é que o funcionário faça isso deitado. Tá, mas não dá para fazer deitado, filho. Então, como é que a gente vai fazer, né? Você precisa tirar uma máscara. Você está com a máscara de rua. Chegou na porta da sua casa ou do seu trabalho ou do seu paciente. Você tem que tirar aquela máscara de rua. Como eu faço isso? Pegando na parte posterior da máscara, né, no elástico, nunca tocando na frente, guardando no recipiente adequado, conforme a sua máscara, e depois colocar uma máscara para aquela casa ou aquele ambiente, se necessário for. Essa máscara você tem que tirar também e jogar fora. Então, você vai analisar todo esse processo e ver como você faz isso. E aqui a adoção de medidas corretivas, ou seja, se você vai corrigir porque houve uma falha, alguma coisa. Você vai incluir questões organizacionais, tais como variabilidade de tarefas com rodízio de funções. Várias tarefas e que as pessoas façam rodízio de funções. Porque é assim, né? Se pegar fogo, só eu grito fogo. Eu nunca vou pegar o não é que é, não? O hidrante lá, o cilindro, o bujãozinho lá, para apagar o fogo. Eu não sei manipulá-lo, porque não fui treinado para isso. Treinamentos têm importância dentro das medidas preventivas e devem ser desenvolvidos considerando as exigências das tarefas, características dos postos de trabalho. Por exemplo, você vê frentista, parece um trabalho muito banal, né? Você encosta o carro lá, o cara pega lá a mangueira, pede sua chave, abre a tampa do tanque, aperta e tal. Até ter um acidente, né? E se tiver um acidente? Se cair gasolina nele, ou pegar fogo, né? O metanol, ou esse álcool, até é bom falar nisso, esse álcool que nós estamos usando, 70%, ele é que nem o metanol. O metanol nós usamos o etanol, né? O nosso álcool é misturado com a cana, vem da cana, e você enxerga a chama. O metanol,
que é usado lá nos Estados Unidos e nas Fórmula 1 também, você já viu alguns acidentes que você vê o piloto se debatendo, parece que ele não tem nada, mas ele está cheio de chamas que nós não enxergamos. Esse álcool 70 que você tem, se você quiser fazer um teste, toma muito cuidado, ele não tem chama, você não vai enxergar a chama. Então a pessoa vai estar gritando e você não vai estar vendo por quê. O outro de menos por cento você vai ver a chama. Então é importante você ver os treinamentos, as medidas, as tarefas e as características dos postos de trabalho. Então, para cada posto de trabalho, tem que ter uma prevenção diferente. Então, por isso que eles têm que usar aquela bota para não cair nada no pé. O macacão deve ser longo. Não adianta as menininhas usar shortinho, bermudinha para ficar tal. É perigoso. Agora é obrigatório o uso da máscara e assim vai. Monitorar as queixas, bem como o controle da saúde periódica dos trabalhadores, são aspectos fundamentais para o controle da LER-DORT. Já a eficácia dos programas de prevenção e controle das algias da coluna estão relacionados à adoção de estratégias que permitem a adequação do posto de trabalho. O acompanhamento de presença de queixas entre os trabalhadores, com encaminhamento para tratamento quando necessário. Então é isso, né? Se você fizer um bom controle dos aspectos fundamentais, que nós vamos ver algumas imagens depois, vai ficar mais fácil, mas o importante é você ver essas queixas e ver o que ele está fazendo, a adoção de estratégia, né? O que é uma estratégia? Você vai jogar xadrez, vai jogar dama, você vai no cinema. Qual que é a minha estratégia? Eu vou sair uma hora mais cedo, porque aquele shopping é difícil estacionar, eu quero sentar num lugar legal. Então, você tem que ter uma estratégia para você alcançar o teu objetivo. O que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo? Não, para mim tanto faz. Eu chego, eu vou a pé, vou de Uber, se eu chegar em cima da hora não tem problema, se já tiver começado a sessão eu não ligo, eu sento em qualquer lugar. Opa, sua estratégia é diferente da outra. É o método que você vai usar para chegar no objetivo. Então, o jogador de xadrez, ele fica pensando que ele vai mudar uma peça, você deve mudar uma outra em cima daquela, e qual que ele vai fazer de novo. Então, ele fica enxergando 4, 5, 6 movimentos possíveis. Você pode mexer a peça A, peça B ou peça C. Se você mexer qualquer uma dessas, eu vou fazer esse caminho, né? Por isso que jogar xadrez é muito interessante. É um dos meus sonhos, tá? Aquelas minhas listinhas de fim de ano, aprender a jogar xadrez. Todo ano. Eu chego lá. Se alguém souber, quiser ensinar. Aqui é um vídeo de encerramento. Vai falar um pouquinho dessas doenças de ruído. Vê só quanto tempo que é essa brincadeira. 3 minutos. Então, né? Professor, tá mudo? Viu? Tá mudo o vídeo. De novo essa história. Não.
trabalhadores ficam E expostos a agora? inúmeras situações que podem provocar danos à sua saúde. Por isso, Agora conhecer Foi. algumas das Tá bom. principais doenças ocupacionais é essencial para preservar a saúde do trabalhador. E para isso, primeiramente, precisamos entender a diferença entre doenças profissionais típicas e doenças relacionadas ao trabalho. As doenças profissionais típicas ou tecnopatias são causadas diretamente pela atividade profissional. Já as mesopatias são causadas por um agrupamento de danos ou agravos gerados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Para classificar as doenças e sua relação com o trabalho, é utilizada a classificação de Schilling, que separa as doenças em 3 grupos. O grupo 1 classifica como doenças profissionais aquelas que ocorrem somente por causa do trabalho. As doenças do grupo 2 são aquelas em que o trabalho pode ser um fator de risco que contribui para o surgimento da doença. Já as doenças do grupo 3 são aquelas em que o trabalho desencadeia um distúrbio já existente ou agrava uma doença já estabelecida, e por isso recebem o nome de concausa. A relação do trabalho com o adoecimento é chamado de nexo causal. Nas doenças do grupo 1, o nexo causal é direto e a eliminação do agente causador previne o surgimento de novos casos da doença. Já o nexo causal das doenças dos grupos 2 e 3 é mais difícil de ser comprovado por serem doenças generalizadas. Por isso, os peritos da Previdência Social utilizam o nexo técnico epidemiológico. Dentre as doenças mais frequentes que acometem os trabalhadores, podemos destacar a perda auditiva induzida por ruído, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e as lombalgias ocupacionais. A PAIR se refere a uma diminuição gradual do nível de audição por causa de ruído. Já o DORT é causado por vários fatores, entre eles os esforços repetitivos do sistema músculo-esquelético relacionados ao trabalho, enquanto que as lombalgias ocupacionais são dores na coluna lombar relacionadas ao trabalho. Para tratar dessas doenças, a fisioterapia é fundamental. Além do tratamento, é importante que os profissionais da empresa participem de programas de prevenção para evitar novas ocorrências. Um programa eficiente de prevenção a DORT e lombalgias ocupacionais deve considerar o processo de trabalho. Por meio da análise ergonômica do trabalho, o programa deve propor medidas como a adequação do posto, da organização do trabalho, entre outras ações como a ginástica laboral e treinamento, que ajudam a diminuir ou eliminar os riscos. Além disso, problemas ergonômicos podem causar acidentes de trabalho e, para evitá-los, contamos com os programas obrigatórios do Ministério do Trabalho. A implementação de programas como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual são ações que previnem muitos acidentes e doenças ocupacionais. É muito importante para o fisioterapeuta conhecer as doenças que mais acometem os trabalhadores e os fatores de risco, para instituir medidas de prevenção e assistência adequadas. Por isso, continue se aprofundando no assunto. Bons estudos e até mais! Então é isso. Tudo bem aí? Tudo bem. Então, deu mais ou menos uma noção do que nós conversamos sobre isso. Nós vimos os 2 módulos. E só para se ter uma ideia, não quero isso.
Diariamente, os trabalhadores ficam expostos a inúmeras situações que podem provocar danos à sua saúde. Por isso, conhecer os conceitos e algumas das principais doenças ocupacionais é essencial para preservar a saúde do trabalhador. E para isso, primeiramente, precisamos entender a diferença entre doenças profissionais típicas e doenças relacionadas ao trabalho. As doenças profissionais típicas ou tecnopatias são causadas diretamente pela atividade profissional. Já as mesopatias são causadas por um agrupamento de danos ou agravos gerados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Para classificar as doenças e sua relação com o trabalho, é utilizada a classificação de Schilling, que separa as doenças em 3 grupos. O grupo 1 classifica como doenças profissionais aquelas que ocorrem somente por causa do trabalho. As doenças do grupo 2 são aquelas em que o trabalho pode ser um fator de risco que contribui para o surgimento da doença. Já as doenças do grupo 3 são aquelas em que o trabalho desencadeia um distúrbio já existente ou agrava uma doença já estabelecida, e por isso recebem o nome de concausa. A relação do trabalho com o adoecimento é chamado de nexo causal. Nas doenças do grupo 1, o nexo causal é direto, e a eliminação do agente causador previne o surgimento de novos casos da doença. Já o nexo causal das doenças dos grupos 2 e 3 é mais difícil de ser comprovado por serem doenças generalizadas. Por isso, os peritos da Previdência Social utilizam o nexo técnico epidemiológico. Dentre as doenças mais frequentes que acometem os trabalhadores, podemos destacar a perda auditiva induzida por ruído, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e as lombalgias ocupacionais. A PAIR se refere a uma diminuição gradual do nível de audição por causa de ruído. Já o DORT é causado por vários fatores, entre eles os esforços repetitivos do sistema músculo-esquelético relacionados ao trabalho, enquanto que as lombalgias ocupacionais são dores na coluna lombar relacionadas ao trabalho. Para tratar dessas doenças, a fisioterapia é fundamental. Além do tratamento, é importante que os profissionais da empresa participem de programas de prevenção para evitar novas ocorrências. Um programa eficiente de prevenção a DORT e lombalgias ocupacionais deve considerar o processo de trabalho. Por meio da análise ergonômica do trabalho, o programa deve propor medidas como a adequação do posto, da organização do trabalho, entre outras ações como a ginástica laboral e treinamento, que ajudam a diminuir ou eliminar os riscos. Além disso, problemas ergonômicos podem causar acidentes de trabalho e, para evitá-los, contamos com os programas obrigatórios do Ministério do Trabalho. A implementação de programas como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual são ações que previnem muitos acidentes e doenças ocupacionais. É muito importante para o fisioterapeuta conhecer as doenças que mais acometem os trabalhadores e os fatores de risco, para instituir medidas de prevenção e assistência adequadas. Por isso, continue se aprofundando no assunto. Bons estudos e até mais! Esse já é o vídeo da aula 3.3. Vocês verem que repete, porque é um resumo das 3 unidades. Por isso que eu coloquei agora, para a gente já saber o que nos espera, e que é pouca coisa a acrescentar. E depois já parte para a unidade 4, que são as atividades. Então, a gente faz essa atividade agora. Eu considero a próxima aula um debate, alguma coisa, uma dinâmica, e deixa os outros pontos assim. Mas sempre ficar fazendo a mesma coisa várias vezes, só para dar importância. Mas, por favor, entrem e façam toda essa atividade. Tudo bem? Sim, pro. Tudo bem, Então, tá show. professor. Tá bom, pro. E de resto, como é que tá as coisas aí com as outras matérias? Como é que tá o saco cheio disso tudo? Tá tudo bem, mas eu prefiro o presencial. Sem Filha, dúvida. até quem não gostava, agora gosta, viu? Até saudade da sala de aula. Tá vendo? O que é a gente se privar de uma coisa, né? A gente começa a ver o quanto ela nos faz falta. Os valores vão mudar um pouco, né?
Sabe que é você não dar um abraço gostoso naquelas pessoas que você gostam e poder rever algumas coisas. Mas é isso. É um momento, é só um momento que já está terminando. Oi? Trabalha pro cão. Então, eles já apareceram, a família. Não entendi. Nada pro, minha família aqui conversando, tava ligado lá, esqueci, ligado. Não, sem problema, imagina. Então, gente, obrigado pela atenção, pela paciência. Desculpa o contratempo no início da aula. Tá falando com o Lau também que o problema da aula dele ainda não conseguiu resolver. Você vê como as coisas para nós não é tão fáceis assim, né? Só sentar e dar aula não, tem todo um sistema, um monte de coisa que nem sempre funciona da melhor maneira possível. Não depende só de vocês, né? É ruim. Super constrangido, irritado. Tranquilo, a gente já Mas sabe tudo como bem, funciona. Realmente contar com a paciência de vocês. Para nós. Tá bom? Obrigado, gente. Fica com Deus. Obrigada, Uma ótima Pro. semana aí. Boa semana. Obrigada. Tchau, gente. Depois manda com calma aí. Não precisa fazer que nem louco, não. Tá bom? Beijinhos. Tá bom. Tá bom, Pro. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Demorei, mas consegui entrar. Tchau, professor. Tchau.